Mudando de assunto, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou a pré-candidatura dele ao governo do estado. A Anita Prado, direto de Brasília, tem as informações. Bom dia, Anita, tudo bem? Boa segunda-feira, boa semana. Vamos começar falando então de mais um pré-candidato agora para o Rio de Janeiro. Isso mesmo, Luara. Bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Boa semana para todos nós aqui no SBT News. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que já estava ali em articulação há muito tempo, há muitos meses, no estado do Rio de Janeiro, finalmente confirmou publicamente sua intenção de disputar as eleições para o governo do estado do Rio de Janeiro nas eleições desse ano. O anúncio foi feito em uma agenda no Noroeste Fluminense, onde ele já estava ali percorrendo os municípios que são dominados hoje pelo governador Cláudio Castro, que é de uma ala política diferente da dele. Portanto, esse anúncio feito no último sábado. Nessa segunda-feira, portanto hoje, por volta das 9 horas da manhã, ele tem uma reunião com o seu secretariado, ele convocou todo o seu secretariado e deve fazer esse anúncio publicamente à sua equipe também, pela primeira vez, quem sabe já em clima de despedida, porque o que se diz no bastidor é que ele deve sair antes do último período colocado ali pela legislação eleitoral, que é possível que um candidato fique no cargo, ele deve sair ali em meados de 20 de março. Portanto, com a saída de Eduardo Paes da Prefeitura do Rio, quem deve sentar na cadeira de prefeito da cidade maravilhosa é o Eduardo Cavalieri, seu vice, uma pessoa de sua confiança há muitos anos e também do seu grupo político. No início da semana, da semana passada, Eduardo Paes esteve em Brasília na terça-feira, onde esteve com o presidente Lula e reafirmou a intenção de apoiá-lo na sua candidatura à reeleição da presidência da República. Isso depois de meses de indefinição política. Eduardo Paes estava ali um pouco em cima do muro, a relação deles estava estranha, inclusive porque o Eduardo Paes chegou a fazer flertes com o PL, com partidos de direita, o que desagradou ali os caciques do PT, como, por exemplo, Washington Quaquá e também André Siciliano, inclusive pessoas aqui próximas, como o deputado Lindenberg Farias, que é o líder do PT na Câmara, enfim, pessoas do Rio de Janeiro fortes do PT ficaram descontentes com essa aproximação do Eduardo da ala bolsonarista, mas tudo se resolveu porque terça-feira ele esteve aqui e jurou fidelidade ao presidente Lula. Segundo fontes ouvidas por mim, que estavam ali próximas ao presidente e também na reunião, afirmaram que nesse encontro, Eduardo Paes jurou, prometeu apoiar a candidata do PT ao Senado no Rio de Janeiro, a ex-governadora Benedita da Silva, que é uma das prioridades do partido no estado do Rio. O Eduardo Paes, portanto, prometeu esse apoio à Benedita, mesmo que o cenário mude daqui para frente. Vamos ver o que acontece até lá. Hoje, Eduardo Paes corre sozinho na disputa, ele nada sozinho na raia, o governo do estado, desde que o Rodrigo Bacelar, o seu possível rival e o sucessor natural de Cláudio Castro ao governo do estado do Rio de Janeiro, saiu da disputa. Isso porque ele primeiro teve ali umas ranhuras individuais relacionadas à ego, ele rompeu com o governador Cláudio Castro. O Rodrigo Bacelar, que é o ex-presidente da Alerj do União Brasil e seria o sucessor, portanto, do Cláudio Castro, que é do PL, nas eleições desse ano. Contudo, depois deste racha e, posteriormente, Bacelar ainda foi alvo de uma operação da Polícia Federal suspeito de vazar informações da relação do ex-deputado TH Joias. Ele supostamente vazou informações da operação para o ex-deputado TH Joias, que foi preso posteriormente, acusado de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Então, Bacelar teria ajudado o TH a fugir num primeiro momento e a esconder provas e, por isso, teria sido alvo dessa operação. E depois disso, ele chegou a ser preso, mas posteriormente foi solto por decisão da Alerj. Os deputados votaram pela sua soltura, mas o fato é que ele ficou ali queimado com o público fluminense, com os eleitores fluminenses e saiu da disputa. Até então, a direita não conseguiu se reorganizar
para pensar em um novo nome. Ele ainda não foi lançado, o que coloca Eduardo Paes muito na frente na corrida eleitoral. É o que iremos acompanhar nos próximos meses. Agora tudo que se aquecendo, os motores se aquecendo para as eleições de outubro desse ano. E qualquer informação sobre a reunião de hoje, às 9 horas da manhã, com o secretariado de Eduardo Paes, eu posso voltar com mais informações sobre o clima lá no Rio, Luara. Perfeito, Anita, direto de Brasília, acompanhando já mais um pouco desse cenário político. Daqui a pouco você volta com outras informações e vamos chamar a Vitória Bel, nossa analista política, para comentar este nome, essa estratégia e essa aposta de apoio, inclusive, né, Vitória, do presidente Lula, do PT, no Rio de Janeiro. É importante esse apoio. O Lula está precisando garantir mais votos para ganhar, porque está apostando em primeiro turno, inclusive, que é uma diferença. Luara, mais do que esperada tanto essa parceria entre Eduardo Paes e o presidente Lula, quanto a própria candidatura de Eduardo Paes, agora confirmada por ele mesmo. Inclusive, candidatura de Eduardo Paes, que tem saído na frente, como a própria Anita disse, tem aí nadado sozinho na raia por enquanto. Mas o que eu tenho ouvido de lideranças do PL é que eles vão lançar um candidato e que será um candidato forte. Eles ainda não quiseram revelar qual é o nome, mas disseram que muita gente pode se surpreender com esse nome que eles vão lançar. E possivelmente pode ser até um nome de fora da política. Esse lançamento de um nome pelo PL é relevante quando a gente lembra que o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, será candidato à presidência. Então, ele precisa de um palanque no Rio de Janeiro para conseguir ali mais votos também no estado e disputar com o presidente Lula, os dois tendo um forte palanque no estado do Rio de Janeiro. O presidente Lula no palanque de Eduardo Paes e Flávio Bolsonaro, que estaria no palanque desse candidato pelo PL. Antes do lançamento de Flávio Bolsonaro como nome ali em substituição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, existia uma possibilidade em discussão por Eduardo Paes e partidos ali de centro do Rio de Janeiro, de que Cláudio Castro, que vai sair a senador pelo PL, pudesse não subir no palanque de Paes, mas ter uma espécie de pacto de não agressão com Eduardo Paes. Cláudio Castro não iria agredir Eduardo Paes, não iria enfrentá-lo, Eduardo Paes também não iria criticá-lo, e assim Cláudio Castro poderia se eleger senador pelo PL como um nome da oposição, e também no palanque de Eduardo Paes, um senador do PT poderia ser eleito pelo lado do governo do presidente Lula. No entanto, com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, acabou que o PL viu a necessidade de fato, ter um governador, um candidato ao governo do estado pelo partido, para que Flávio Bolsonaro também se fortaleça no estado. Então, muito provavelmente, com o lançamento dessa candidatura, Cláudio Castro vai precisar subir no palanque do PL, se posicionar realmente como um nome bolsonarista para angariar votos suficientes para ser eleito ao Senado Federal. O fato é que esse xadrez no Rio de Janeiro está bastante complicado, justamente pela força de Eduardo Paes e por Eduardo Paes ser um nome que é um aliado do presidente Lula, mas também é muito hábil politicamente e tem muitas relações com partidos de centro e não se importa de sentar à mesa com o PL, como a própria Anita contou para a gente, chegou a flertar com bolsonaristas em algum momento. Foi justamente nesse momento que Cláudio Castro chegou a cogitar a possibilidade de fazer um pacto de não agressão com Eduardo Paes, ficar cada um do seu lado, mas não se agredirem, e mais isso, claro, se não houvesse um candidato ao governo pelo PL. Mas, ao que tudo indica, de acordo com as lideranças do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro vai sim lançar um nome ao governo do Rio de Janeiro. Luara.
Vitória, e a gente pode até resgatar que no fim do ano passado teve uma pesquisa, da Real Time, trazendo 55% das intenções de votos no Rio de Janeiro para o nome de Eduardo Paes. 55% é um número bastante expressivo. E ele já está assumindo que está fazendo uma pré-campanha, ele já está circulando, já está tornando isso público, ele quer sair à frente, ele quer ter essa vantagem, ele está interessado de fato aí no governo. Vamos ver o que vão arrumar de cenário na política no Rio de Janeiro, porque a gente acompanhou todos aqueles desdobramentos de nomes que eram fortes na Alerj, aí teve aquela operação, alguns nomes perderam a força, perderam a credibilidade, Eduardo Paes já está fazendo a pré-campanha. Vamos acompanhar de perto, Vitória, e qualquer apuração ou novidade você traz para a gente também aqui no News Primeira Edição, por favor.